Vamos nessa, galera, do nosso projeto aqui, Decreto 10.410/2020. Esse vai ser o nosso bloco número 8, questões. Vai ser o último, né, que a gente vai resolver da questão 91 à questão número 100. Olha só, tô lançando um projeto aqui em Salvador, especificamente Salvador, mas comuniquei também os alunos da Bahia, não é? Porque eles talvez possam me ajudar. E aí, tem a ver com essa foto aqui. E aí, entrando em contato com os alunos, porque, enfim, tem ali no cadastro, tanto do meu site quanto do Se Joga, tem ali o celular da galera, de todo mundo. E aí eu fui passando ali um a um, o WhatsApp, enfim, batendo um papo com a galera, falando um pouco desse projeto. E assim a gente vai se deparando. Eu já falei sobre isso em outro bloco, né, daquele aluno Francisco de Ilhéus, que deixou de estudar porque agora presta assessoria a advogados, tem um escritório de advocacia e trabalha especificamente com direito previdenciário, com contribuições previdenciárias e benefícios previdenciários. Então eu estou tendo muita resposta positiva, assim, os alunos, vários continuam estudando, outros tomaram outra direção na vida, outros já passaram. E aí, recentemente, num desses contatos ali, eu encontrei com a aluna Ludmila Mota, uma simpatia, bacana que só, bem proativa, positiva pra caramba, dando a maior força ali nesse meu novo projeto. E ela falou o seguinte: ô Ítalo, eu acompanho ainda suas aulas, mas quem me segue mesmo é meu irmão, Matheus Mota Santos. Meu irmão, forte abraço pra você. Eu pedi pra Ludmila não dizer nada pra você, mas um abraço aqui através das ondas cibernéticas, não é? Então, Matheus, forte abraço, meu velho. Conte com a gente no seu estudo e a gente vai estar sempre por aqui pelo canal do YouTube disponibilizando conteúdo. Pessoal, o nosso projeto diz respeito a isso aqui, né? Eu não sei se vocês conhecem Salvador, mas essa aqui é a Câmara dos Vereadores da cidade de Salvador. Se tudo der certo, a gente vai disputar uma vaga aqui, tá certo? Mas beleza, é tudo tranquilo. Engraçado quando a gente fala sobre isso, né? Como eu sou servidor, ocupante de cargo efetivo, prestei concursos públicos e fui passando, fui perdendo, fui passando, fui perdendo. Assim, eu vejo, por exemplo, colocar meu nome para ser candidato a vereador, eu vejo com uma tranquilidade tão grande, porque o vereador nada mais é do que também um servidor público. Então, assim, não vejo. Eu quero, na verdade, contribuir. Aí uma galera fica meio, pô, velho, você vai entrar para a política? Cara, eu vou fazer um concurso público, vou participar de um certame. Se eu for aprovado, eu vou exercer por 4 anos funções aqui, levando minha experiência, minha expertise em controle de gastos públicos, em fiscalização. Eu acho que posso contribuir um pouco com a cidade. Até porque os próximos anos, por conta da pandemia, vão ser anos difíceis, não é? De tentar recuperação econômica, de alavancagem econômica, de liberalismo, de empreendedorismo, de tentar intensificar geração de renda e empregos. E eu acho que as câmaras de vereadores deveriam estar pensando nisso, quer dizer, os eleitores deveriam estar pensando de que, poxa, a gente tem que levar gente que possa, de certa forma, contribuir, e não as loucuras que a gente vê por aí, né? Aqui em Salvador, por exemplo, a gente tem cada figura, não é? Cada figura como vereador que dali, sério mesmo, se apertar não sai nada, ainda que seja democrático, não é? Eles representam uma parcela da população que depositaram ali confiança, não é? Beleza, não tem problema nenhum. Mas dizer que o cara está preparado tecnicamente para exercer a função de vereador, enfim, tenho cá minhas dúvidas. Mas esse é outro papo para outro momento. Aqui é o bloco número 8. Vamos que vamos? Bloco número 8, a gente parou, pessoal, na questão 90, então esse vai ser o nosso último bloco de questões 91 a 100. É bem simples, é assim. Tá tudo fácil, tudo a gente discutiu em aula, nos blocos de teoria, tá joia? Então diz assim: Cláudio, engenheiro da Petrobras, aposentou-se recentemente. Quando eu botei recentemente, é para que a gente pontue aqui que é após a reforma da Previdência, correto? E por conta disso, teve rompido seu vínculo com a Petrobras. Isso não era assim, não é? Isso não era assim, ou seja, o empregado público da Caixa Econômica, dos Correios, da Petrobras, da Eletrobras, enfim, ele aposentava pelo regime geral, porque ele é filiado obrigatório do regime geral, e permanecia trabalhando. Não tinha problema nenhum. Mas a lei agora, a lei previdenciária, o decreto 3048, está trazendo essa novidade, que é uma novidade
muito sui generis. Um cara da Petrobras, que é um trabalhador da iniciativa privada, se pedir aposentadoria, o INSS comunica a Petrobras e a Petrobras desliga ele. A gente vai encontrar isso, a gente discutiu isso, não é? A gente vai encontrar isso aqui, ó. Deixa eu ver, eu até deixei no artigo 153A, olha só. A concessão de aposentadoria requerida depois da emenda constitucional, com utilização do tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. Ou seja, aposentou utilizando o tempo lá da Petrobras, vínculo rompido com a Petrobras. Negócio meio esquisito, né? Eu acho que isso aqui vai suscitar uma cacetada de ação na justiça. O engenheiro da Petrobras vai pedir aposentadoria e vai querer continuar trabalhando e vai entrar na justiça, dizendo para o juiz, olha, por que essa diferença se um trabalhador qualquer de outra empresa, de petróleo inclusive, se aposenta e pode continuar trabalhando, por que eu não posso? Então vai gerar uma confusão, mas isso está consignado na norma e para prova é isso aqui que a gente tem que levar, beleza? Então vamos nessa, olha só, questão 91, então ela é verdadeira, né? É verdadeira e é esquisita. Teve rompido seu vínculo, então é verdadeiro. Vamos lá. Questão número 92. Francisco, aposentado de forma programada, porque agora a gente tem aposentadoria programada, aposentadoria por incapacidade permanente e aposentadoria especial. Então, Francisco, aposentado de forma programada pelo regime geral de previdência, decidiu retornar à atividade. Um aposentado que retorna à atividade. Nessa situação, sua aposentadoria será suspensa enquanto ele permanecer em atividade? Não, a gente fez aquele quadro, né? Aposentado de forma programada pode permanecer ou retornar ao trabalho. Aposentado de forma por incapacidade permanente, é claro que não pode retornar ao trabalho, porque se retornou é porque não é mais incapaz para o trabalho, incapacitado para o trabalho. E aquele que se aposenta de forma especial, aí você tem que ir no artigo 69 do decreto 3048, no parágrafo 1º, onde diz, olha, o aposentado de forma especial, ele pode voltar a trabalhar, não tem problema, ele pode, desde que não seja em atividade de 15, 20 ou 25 anos. Aí dá um tempo de 60 dias para ele se desligar. Joia? Então, portanto, nessa situação será suspensa? Falso. Vamos nessa. Vamos na questão 93. Paula, aposentada do regime geral, decide adotar Pedro, criança de 8 anos de idade. Nessa situação, Paula não terá direito ao salário maternidade, visto que esses são benefícios inacumuláveis. E aí? Essa coisa de benefícios, olha, vamos lá, eu já falei, eu acho que em algum bloco anterior, a gente vai fazer a Semana Louca com o Titã Ítalo, comigo, a gente vai fazer aqui Semana Louca, ou seja, a gente vai pegar um assunto, tipo assim, artigos da Constituição, aí a gente pega uma semana e vamos ficar lendo ali, estudando, enfim, ensinando, trocando experiências sobre artigos da Constituição, diz respeito ao direito previdenciário e fazendo algumas questões. Então a gente vai fazer 5 encontros, também rapidinho, é somente para reposicionar. Aí a gente vai fazer a Semana Louca dos Segurados, aí a gente vai relembrar o CADSEF, enfim, tudo rapidinho. Aí a gente vai fazer Semana Louca da Renda Mensal de Benefício, a gente vai fazer Semana Louca Acumulação de Benefícios, Semana Louca Aposentadoria por Incapacidade Permanente, e assim a gente vai chegando, ó. Vamos chegando ao final do ano, a ideia é virada do ano e agora começa o compasso de espera até maio do próximo ano para a gente saber se vai ter concurso. E nessa coisa leve, suave na nave, a gente vai ali mantendo a chama acesa em direito previdenciário. E outra coisa, se eu for eleito, o que não é fácil, se eu for eleito, nada muda. Nada, uma cacetada de alunos, quando eu dizia assim, olha, talvez um projeto aí, talvez meu nome seja indicado para ser candidato a vereador. Aí uma cacetada de alunos, mas você vai deixar de dar aula? Não, 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 1000 vezes não. Adoro dar aula, é a coisa que eu mais gosto de fazer. Então vamos lá. Paula, aposentada, decide adotar Pedro, uma criança menor de 12 anos. Nessa situação, ela não terá direito ao salário maternidade, visto que são benefícios inacumuláveis. E aí, claro que falso. O aposentado tem direito a salário maternidade, salário família e reabilitação profissional. Vamos lá na questão 94? Bem, essa questão 94 aqui a gente discutiu bastante, eu até tentei ali trazer um pouco da minha experiência pessoal, dizer para vocês que tomem cuidado assim que ingressarem no serviço público, porque todo mundo tem o mesmo salário, mas é um querendo esculhambar com o outro. Não sei por que isso. Não sei por que isso. Especificamente em relação a mim e minha esposa, enfim, sei lá,
A gente... Posso contar um caso? Posso contar um caso? Vou contar um caso. Peraí, vou contar um caso. É experiência, né? É troca de experiência. Nós fomos colegas no Tribunal de Contas, Juju já era concursada, tanto na prefeitura aqui, ela passou na prefeitura, mas passou no tribunal, na procuradoria ao mesmo tempo. Aí ela optou para ser TTN lá na Procuradoria da Fazenda Nacional. Aí nisso eu era da Brama. Aí eu comecei também a estudar. Aí quando foi ter o concurso do Tribunal de Contas, ia ter até do Banco Central. Mas aí eram muitas matérias no Banco Central e Tribunal de Contas menos matérias. Como eu estava trabalhando ainda na Brama, e ela queria sair da Procuradoria, e porque o salário era um pouco melhor, e a gente estava naquela caminhada de degrau por degrau, né? Concurso com salário baixinho, depois foi melhorando, até que chegou onde a gente queria chegar. Aí, resultado. Aí a gente ficou na dúvida, Banco Central, Tribunal de Contas. Como eu estava trabalhando, ela falou, olha, são muitas matérias, o Banco Central, talvez você não consiga. Então, bora avisar o Tribunal de Contas, porque é também um saláriozinho, um salário arrumado. Hoje eles ganham até mais que a gente, eu acho. Mas na época não, ganhavam menos do que auditores. Mas enfim, isso é outra história. Não importa também exatamente remuneração, não é? Importa, mas também tem outras coisas que devem ser levadas em conta, né? Devem ser levadas em conta. Aí, resultado, presta atenção. Aí decidimos estudar para o Tribunal de Contas. Aí estudamos para o Tribunal de Contas, eu pedi demissão da Brama para intensificar os estudos, aí passei. Beleza. Daí fizemos Receita Previdenciária, passamos. Aí veio 2007 e houve a junção da Receita Federal com a Receita Previdenciária. Pois bem, na Receita Previdenciária, a gente tinha ali um relacionamento muito bacana, os auditores com técnicos, analistas, enfim, e tal e tal. Quando a gente entrou na Receita Federal, como houve a junção, não políticas, faltou a palavra, mas enfim, eram duas formas diferentes que estavam se juntando. Receita Federal é uma galera mais sisuda, uma coisa mais policialesca, aquela coisa assim de cobrança de tributo e tal. E Receita Previdenciária mas tinha a parte mais humanizada, dos segurados e tal. Eu me dava muito melhor na Receita Previdenciária, inclusive. Porque tinha um pouco dessa coisa, a gente lidava com arrecadação, mas você também lidava com concessão de benefício. Eu trabalhava aqui no meu guichê, atendendo empresas, e no guichê do lado um ex-aluno meu concedendo benefício. Então a gente participava, a gente batia um papo, pô cara, como é que você concedeu esse benefício aqui? Ou seja, era um pouco mais humanizado. Cara, quando a gente entrou na Receita, e a gente muito esfuziante, alegres, a gente faz as nossas reuniões de amigos, a gente está sempre tentando levar a vida suave na nave, ainda que todo mundo tenha seus problemas, a gente tem os nossos problemas, mas enfim, não é aquela coisa tentando levar suave na nave. Pois é, quando a gente entrou, quando teve a junção, primeira coisa que a gente estranhou, no elevador as pessoas não se cumprimentam. A gente dava bom dia, ninguém respondia. Bem, é porque talvez assim não quisessem a junção dos auditores da Previdência com os auditores da Receita. Achavam, ainda que fosse o mesmo salário, e o nosso concurso mais difícil. Mas tudo bem, esquece, deixa pra lá. Não queriam essa junção, porque se achavam maiores, melhores, enfim. Então viam a gente com uma certa desconfiança. Então a gente dava bom dia e ninguém respondia. Aí eu também parei de dar bom dia, ou seja, a gente vai mudando um pouco, né? É o ambiente que vai te transformando. Eu sou o cara de falar com qualquer pessoa. Eu falo com o mendigo na rua. Eu bato papo com o cara, eu quero saber exatamente o que é que ele está passando, qual foi o problema, por que ele chegou ali, eu não tenho problema nenhum. Então eu vou falando enfim, do mais simples ao mais ocupante de cargo, sei lá que zorra. Mas ninguém dava bom dia. Aí teve uma vez que a gente, já vou encurtar, já teve, porque tem vários outros casos, mas eu vou encurtar. Aí teve uma vez que a gente estava chegando no hall do trabalho, e chegando eu, minha esposa, Braulindo, Leonardo, todos ex-auditores da Previdência, Flaviano, então todo mundo dando risada, a gente, pá, velho, sexta-feira, reunião lá em casa, bora tomar umas cachaça e tal, brincar, conversar, não sei o que, e a gente chegando dando risada. Aí uma figura lá fez, chegando o pessoal aí que só faz dar risada. Meu irmão, tá pensando? Cara, velho, é porque a gente não devolve na mesma moeda, né? Mas enfim, né? A gente fala, tudo bem? E aí? Esse casal só vive sorrindo. Porra, velho.
Rapaz, a vontade que deu foi assim, vai procurar um jegue viúvo, velho, cuida da sua vida. Mesmo salário, e salários bons, não é? Todo mundo sabe, um auditor da Receita, a gente, auditor previdenciário, tem um salário acima da média, mas ainda assim, a galera é infeliz, velho, ainda que remuneração não queira dizer tudo, mas não é possível que você se esforça, você consegue assumir um cargo efetivo, com um salário razoável, acima da média, e ainda assim é confuso? Porra, puta que pariu! É de lascar, mas vamos lá, deixa pra lá, vamos que vamos, e a gente continua entrando dando risada, porque isso é impossível ser alterado, não é? Enfim, não é? Todo mundo tem seus problemas, mas eu não vou transferir os nossos problemas para o nosso ambiente de trabalho e nem ficar questionando o colega por isso ou por aquilo, porque levam a vida assim ou assado, porque... para mim é surreal, assim. Eu era da iniciativa privada e simplesmente não havia isso. Não havia isso. Uma disputa, uma confusão, cabelos brancos nascendo, mas não havia isso. Lá, todo mundo com salário alto, grande, conversa fiada. Olha, me deixa. Vamos lá. Vamos nessa. Questão 94. Então, eu estava falando dessa questão, por isso que puxou o assunto. Deixa eu botar aqui. Cara, tem tantos casos. Não, olha, calma lá. Tem vários casos espetaculares, crescimento profissional, tudo. Eu estou pontuando exatamente aquilo que é estranho, assim. Você fala, pô, por que isso? Aquela coisa esquisita. Mas a rigor, não mudaria 1 milímetro nas escolhas que fiz, hein? Olha lá, hein? Não quero passar nunca aqui uma visão de que não vale a pena, e parece que não vale. Não, vale muito a pena, Só a tranquilidade de ter seu salário garantido, seu salário acima da média, seu trabalho bacana, sua especialização, seus estudos, se manter treinando lá dentro, ou seja, não muda nada, absolutamente. Mas algumas coisas assim você fala, pô, mas que coisa, mas tem doido em todo canto, né? Tem maluco em todo canto. Vamos lá. O servidor responsável pela análise dos pedidos dos benefícios motivará suas decisões ou opiniões técnicas e responderá pessoalmente apenas nas hipóteses de dolo e erro grosseiro. Verdade. Aí a gente até fez uma questão em algum momento atrás aí, dizendo assim, que um contribuinte individual sofreu um acidente e o servidor do INSS concedeu a ele um auxílio por acidente. Um auxílio acidente. Ora, contribuinte individual não tem direito, e nem essa situação é possível, mas somente para ilustrar um erro grosseiro, tá joia? A contribuição do segurado empregado, inclusive o doméstico e do trabalhador avulso, é calculada por meio da aplicação da alíquota correspondente de forma progressiva sobre o seu salário de contribuição mensal. A gente fez isso também, não é? Empregado, doméstico e avulso, olha, o empregado, o avulso e o doméstico, aquelas alíquotas de 7,5% até 14%. Massa? Show de bola, velho. É muito massa. Direito previdenciário, a gente tem que internalizar essa bagaça. Clarice é dona de casa e deseja contribuir para a Previdência com alíquota reduzida de 5% sobre o seu salário mínimo. Sobre o salário mínimo. Por isso, ela deve comprovar que pertence à família de baixa renda, que é renda até 2 salários mínimos da família, e ser ela cadastrada no cadastro único dos programas sociais federais. Então, verdade. Rômulo, ex-aluno, guarda municipal, nosso ex-aluno que hoje é servidor federal do INSS, inclusive é um entusiasta da minha candidatura. O irmão dele é vereador no interior, que eu me esqueci qual é o interior, mas Rômulo Longa, gente boa demais. Eu ia fazer minhas caminhadas aqui no Campo Grande, porque eu estou crescendo para os lados, né? E aí encontrava ele todo fardado e à noite a gente se encontrava na sala de aula. Show de bola, show de bola. E ele lá estudando, se esforçando. Um dia eu encontrei com ele com as apostilas assim, via sovaco. Aí ele, Ítalo, eu estou no meu intervalo aqui, eu vou descer. No Campo Grande tem uma escadinha assim, aí tem um local para os guardas, né, municipais. Para a guarda municipal, para botar ali os equipamentos, enfim. Aí ele, velho, vou descer aqui que eu tenho um intervalozinho e vou dar uma lida, inclusive do assunto que a gente vai ver à noite, salário maternidade. É sensacional, é sensacional. Rômulo, produtor rural pessoa física, em janeiro do corrente ano, fez a opção de contribuir sobre folha. Olha só que massa. Ele é produtor rural pessoa física, ele poderia escolher contribuir sobre receita bruta da comercialização com aquelas alíquotas que revisamos, ou
contribuir sobre folha. E ele fez a opção, logo no janeiro, de contribuir sobre folha. Haja vista a sua produção ser altamente mecanizada, com pouca mão de obra. Claro, se tem pouca mão de obra, folha pequena, ele prefere cotas patronais sobre folha. Nessa situação, é permitido que Rômulo passe a contribuir sobre a receita bruta da comercialização da sua produção, ainda dentro do mesmo corrente ano. E aí, claro que falso. É irretratável. Ele vai ter que esperar janeiro do próximo ano para contribuir, a primeira contribuição sobre a receita bruta, para daí valer para todo o próximo ano. Galera, isso vai ser questão de prova, hein? Questão 98. Caso o produtor rural, pessoa física, opte por contribuir sobre a receita bruta da comercialização da produção, as alíquotas previdenciárias que serão utilizadas vão ser 1,20%, 0,10%. Verdade? Verdade. Ô Ítalo, e aquelas 0,20%? Aquelas 0,20% é para o Senar. Não é uma contribuição previdenciária, é uma contribuição social, é mais genérica, tá joia? Então, essas são as contribuições previdenciárias, verdadeiríssimo. Joia? Questão 99, a Itapuã Cocos reembolsa as despesas com medicamentos e despesas médico-hospitalares aos seus funcionários da produção industrial especificamente. Nessa situação, esses valores são base de incidência da contribuição previdenciária. Eu vou botar assim, eram base de incidência. Agora não mais, poderá haver discriminação, ou seja, dá plano de saúde somente para uma parte dos segurados, ok? Antes não, antes podia, mas se desse dessa forma, seria base de incidência. Agora não é base de incidência. Então, portanto, são base de incidência? Falso. Não, plano de saúde não é mais base de incidência e ponto final, ok? E a nossa última questão. Cara, a gente fez 100 questões, né? Vamos lá. Eu vou escrevendo, rapaz, criando as questões, é uma viagem, eu adoro esse negócio. Paulo, fretista, cobrou para levar um carregamento de cocos in natura da Bahia até o Rio Grande do Sul o valor de R$8.000 nessa situação. Aquilo que vai corresponder ao salário de contribuição de Paulo vai ser 20% do valor bruto do frete. Show de bola! Verdadeiríssimo, R$1.600. Ô Ítalo, por que não leva assim em conta o valor integral? Velho, ele vai gastar com combustível, vai explodir um pneu, o outro pneu, a bandagem vai sair, as juntas homocinéticas vão quebrar, enfim, ele vai ter todo um custo de alimentação, de hospedagem para fazer esse transporte. Então a legislação previdenciária estabelece essa alíquota aqui como algo razoável. Olha, do que você cobrou, 20% fica livre para você. Ainda que possa ficar livre mais, mas também possa ficar livre menos. Então, vamos mais ou menos imaginar esses 20%. Joia? Galera, massa! Eu acho que esse vai ser o nosso último bloco, porque vai ser o bloco número 8, né? De questões, eu acho que esse ficou como o último bloco. Foi massa o Pocket Previdenciário, foi massa, faço com o maior prazer. E agora a gente vai levar a Semana Louca, deve ter um intervalo aí de uns 3, 4 dias, enfim. E a gente começa o novo projeto Semana Louca com o Titã e Ítalo, para a gente fazer ali, ó, pontualmente assuntos para a gente estar sempre vendo e revendo direito previdenciário. Joia? Valeu! Foi um prazer. Se joga e vamos juntos nessa caminhada. Show de bola!